Queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu acho que os irmãos podem se assentar um minutinho. Queridos, é uma alegria estar aqui essa manhã, entendendo que essa oportunidade é uma oportunidade da graça de Deus. Quero louvar ao Senhor pela Assembleia de Deus no Vale do Aço, louvar a Deus pela vida do pastor Júnior, seu ministério, sua família, que Deus o abençoe. Louvar ao Senhor também pela liderança da Umadipa, que é um congresso histórico, um instrumento de Deus para abençoar muitas gerações de jovens aqui no Vale do Aço. Deus abençoe o pastor Wesley Clay, muito obrigado por me receber, os obreiros que aqui estão, amigos. Eu comecei a pregar no Vale do Aço, eu tinha 13 anos de idade, primeira vez que eu vim na região. A primeira cidade foi Coronel Fabriciano, lá no bairro Caladão. Uma igreja pequena, sem muito recurso. Eu vou confessar um pecado aqui, é bom que tem muito pastor aqui, então é o lugar mesmo, né? Na minha primeira vinda para o Vale do Aço, eu vim de transporte clandestino. Que triste, né, irmãos? Tá, eu peço perdão aí aos pastores. Mas lá na rodoviária de Belo Horizonte, na porta, eu não sei se estão lá ainda, mas geralmente tem um pessoal lá gritando: Ipatinga Valadares. Aí eu falei: ó, minha senha, né? E eu preguei a primeira vez no Caladão, mais ou menos 13 anos de idade. Depois eu passei 10 anos pregando aqui, em várias igrejas. Eu fui praticamente adotado por um pastor brabo, chamado Hermes Marques, saudosa memória. Talvez os mais jovens aqui não conheçam o pastor Hermes, mas o pastor Hermes era um homem simples, não tinha muita bagagem teológica, mas algumas coisas me impressionavam nele. Primeiro, o seu amor pela igreja. O pastor Hermes era o tipo de pastor que marcava a oração e ia orar. De vez em quando ele falava umas bobagens assim que me deixava meio desconcertado. Um dia ele falou para mim que a Dilma, por exemplo, era gay. Essa é coisa dele, né? Não vai dar processo para ele porque já está no céu, né? Não vai chegar lá. Mas ele marcava a oração e ia, visitava os irmãos, e como eu ficava na maior parte das vezes na casa dele, eu acabava o acompanhando. E essa manhã eu digo que eu sou grato ao Senhor pela vida do pastor Hermes, que me acolheu aqui nessa região. Desde então eu preguei em tantas igrejas, eu me sinto honrado de estar aqui essa manhã. Algumas vezes eu ia pregar lá no Cidade Nova, na congregação pequena, e eu via lá o Daniel. Cadê o Daniel? Ali o Daniel. O Daniel estava lá novinho, os olhos bugalhados, ouvindo atentamente a pregação, às vezes chorava. Eu dizia: gente, que menino diferente. Deus abençoe a sua vida, Daniel. Eu sigo acreditando no seu chamado. Deus abençoe você, tá? O Daniel vai representar hoje os meus amigos que eu tenho aqui, que são muitos amigos que eu fiz aqui ao longo desses anos. Hoje eu trouxe alguns livros, serão expostos ali em algum lugar, com a permissão do pastor, mas eu queria entregar esse livro para o Daniel, representando meus amigos aqui no Vale do Aço. Vem, Daniel, pegar o livro. Vem, Daniel. Deus abençoe você, Daniel. Eu queria aqui entregar em mãos o pastor Wesley Clay. Pode, pastor. Deus o abençoe, pastor. Pastor Wesley Clay é um homem de Deus,
um exemplo para a gente na pregação da palavra. Você possa avaliar e me dizer, tá bom? E representando os pastores aqui do Vale do Aço, eu queria entregar em mãos o pastor Silvio, que é um amigo tão querido. Se tem uma turma que me constrange, são os missionários, né? Nós pregadores, independente do lugar onde nós vamos, nós somos bem tratados. É hotel, os irmãos se esforçam, mas um missionário que sai da sua terra, da sua pátria, né, e vai para Moçambique, não é fácil. Tem que ser um homem de Deus. Isso aqui é um homem de Deus, que eu admiro, respeito. Deus o abençoe, pastor. Leia e seja comedido nas suas críticas, por favor. Amém, pastor? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Gente, eu já dormi em muita casa aqui, muita casa. Eu realmente não gosto de ficar hospedado em hotel, né? Tem tanto crente, tanta casa, eu acho um dinheiro desnecessário. Não é meu, mas é o dinheiro de Deus. E o Lucas, que está ali atrás, meu amigo, levanta a mão, Lucas. É pai fresco, gente, que nem eu, né, Lucas? É pai fresco, Lucas, é pai novo. Ele é meio sistemático, meio sério, mas é meu amigo Lucas. Obrigado, Lucas, por me receber na sua casa tantas vezes. Deus o abençoe. E falando em pai fresco, irmãos, a minha filha tem um pouco mais de um mês, e eu descobri algumas coisas. Primeiro, que você não precisa de mais de 4 horas de sono para sobreviver. Vocês acreditam nisso? Eu vi a gente falar de 8 horas, hoje eu digo 8 horas, né? Se você dormir 4 horas por noite, você consegue sobreviver. É claro que com o passar do tempo você começa a trocar as coisas. Então, se eu colocar Moisés na arca aqui hoje, você sabe que eu estou falando de Noé. Amém, gente? Amém não, né? Amém ou não? Amém. Agradecer ao amigo Samuel. Muito obrigado por me acompanhar, irmã Flaviane, em nome de Jesus. Atos, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Gente, esse livro que está sendo lançado hoje, o título é Crentes Não Salvos. Será que tem gente que acha que é salvo e não é? O que você acha? É possível ser batizado e não ser salvo? Sim, é possível. Na sua opinião, quem era o filho mais perdido? O conhecido como filho pródigo ou o irmão mais velho? Eu te digo a minha opinião. Para mim, o irmão mais velho é muito mais perdido que o filho pródigo, porque ele estava perdido na casa do pai. E o filho mais perdido é aquele que acha que não precisa ser encontrado. A W. Tozer, uma referência para o meu ministério, em um dos seus livros ele diz que alguns crentes passaram a vida inteira pensando que são crentes, para no final sofrerem uma grande desilusão. Já pensou passar a vida inteira achando que é um crente, ser velado como um crente, mas descobrir só do outro lado que não é? Tarde demais. E se eu dissesse para você que uma epístola, uma carta do Novo Testamento foi escrita justamente para que você tivesse certeza? É disso que eu falo. Eu destaco os principais sinais que evidenciam a nova vida. Vai estar ali. Eu vim com um propósito, gente, vender esse livro a R$30. Eu preciso operar um milagre aqui essa manhã, né? É transformar livro em fralda. Água em vinho, você já viu, né? Mas eu quero diminuir. Acho que é o Samuel que vai estar lá mesmo. Nós vamos para 25 mesmo, Samuel. Amém? Para não avacalhar o açaí dos meninos. Amém, pessoal?
Faça como os meus amigos aqui de Valadares, ó. Sai lá de Valadares para comprar um livro. Deus abençoe. Atos, capítulo 1, a partir do verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Amém? Você crê que essa é a palavra de Deus? Levante a sua mão, por favor, e diga: Senhor, eu preciso continuar ouvindo a sua voz. Fala comigo, e eu te darei toda a honra e toda a glória. Amém. Pode se assentar. Deus abençoe os irmãos me antecederam no louvor. Josafá, Deus continue abençoando o ministério. Roberta, Deus abençoe poderosamente. Irmãos, eu não quero enfadá-los essa manhã. Eu pretendo ser o mais objetivo possível, mas eu tenho uma mensagem da parte de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro extraordinário. A importância de Atos dos Apóstolos é muito significativa. Em primeiro lugar, o livro de Atos dos Apóstolos nos dá a oportunidade, eu preciso da sua atenção, de olharmos para a igreja no seu nascimento. O que nós temos em Atos é o relato da igreja nos seus primeiros dias e nos seus primeiros passos. É por essa razão que Atos dos Apóstolos acaba se tornando um referencial. A W. Tozer, no seu livro Perigos de uma Fé Superficial, talvez uma das suas melhores obras, ele diz que toda igreja, preste atenção, toda igreja instituição, porque quando nós falamos de igreja, ora nós estamos falando de instituição, ora nós estamos falando da igreja mística ou a igreja espiritual, que é o corpo de Cristo. É preciso diferenciar. Quando Cristo diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele não está falando da igreja institucional. A igreja católica é a prova de que a igreja institucional é passiva de corrupção e corrupção total. A igreja institucional é um braço, é uma ferramenta, é um instrumento da igreja espiritual, mas que se corrompe. Tudo que leva o elemento humano é passivo de desvio. É por isso que a W. Tozer diz que toda a igreja institucional deve constantemente se autoavaliar, para que ela tenha certeza de que continua sendo uma igreja fiel, bíblica, principalmente as centenárias. É por isso que Atos se torna um referencial para essa autoavaliação. Toda igreja séria deve constantemente se voltar a Atos dos Apóstolos, encarar as suas características, suas marcas e se autoavaliar. Essa é a primeira importância de
Atos dos Apóstolos. Geralmente quando eu falo da igreja primitiva, eu sou chamado de saudosista, pessimista, e alguém ainda diz que eu enalteço a igreja primitiva, ignorando os seus desvios. É claro que não. Gente, onde é que a descida do Espírito Santo acontece? Fala, filho. Onde é que a descida do Espírito Santo acontece? A descida do Espírito Santo acontece em Atos 2. Que momento! Mas em Atos 5, quanto é que está 2 para 5? Em Atos 5, já tem um casal mentindo ao Espírito Santo com a cara lavada. Vocês estão aí, gente? A igreja primitiva tem problema? Tem. Em Atos 5 já tem gente mentindo ao Espírito Santo. Mas tem um Pedro cheio do Espírito Santo para mandar matar. A igreja primitiva tem problema, mas a igreja primitiva não é um problema. Porque a igreja tem problema, crente tem problema. Mas a partir do momento que uma igreja e um crente tem mais problema do que solução, deixa de ser igreja, deixa de ser crente e passa a ser um problema. Porque a igreja e o crente são sal, são luz, são parte da solução do problema. Primeira importância de Atos, olha para mim, a igreja no seu nascimento. Segunda importância de Atos, por favor. Atos tem uma importância posicional. Atos está entre duas porções importantíssimas do Novo Testamento. Primeiro, Atos está entre os evangelhos. Eu preciso falar aqui da importância dos evangelhos. O que são os evangelhos? A obra de Cristo, a vida de Cristo. Definir o evangelho como biografia de Jesus é inapropriado. Por quê? Porque nós não temos um relato da vida inteira de Jesus. A sua infância é omitida. Mas qual é o conteúdo do evangelho? Sua obra, sua missão. O que é o evangelho? O próprio Jesus. Atos está entre os evangelhos e as cartas e as epístolas que doutrinam a igreja. Se não houvesse Atos, meu amigo Tairone, haveria um hiato, um vazio, uma lacuna. Embora você consiga nas cartas de Paulo ter um vislumbre da sua vida pregressa, é em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que nos é dito como esse homem se converteu. Atos é muito importante. Agora, em terceiro lugar, Atos é importante, porque em Atos nós temos o relato da inauguração da igreja. Como eu queria ter sua atenção. E quem é que escreveu Atos? Atos é um segundo volume de uma obra. Quem é que está por trás de Atos dos Apóstolos, gente? Vamos lá, os bons de Bíblia? É Lucas. Lucas o médico, Lucas o historiador, Lucas o estudioso, Lucas o grego. Lucas escreve, olha para cá, 2 porções do Novo Testamento. Em primeiro lugar, ele escreve o terceiro dos evangelhos, o Evangelho segundo Lucas. Você lembra qual é o objetivo de Lucas quando escreve o primeiro evangelho? Alguém? Ninguém? Para quem que ele escreve? Ele escreve para um homem chamado Teófilo. O destinatário do escrito de Lucas está tanto no Evangelho quanto em Atos. Em Atos, você leu comigo, ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Tratado é o nome que ele dá para o seu livro, para a sua primeira obra. Eu queria ter a sua atenção. Eu não queria incomodar você, você está tão confortável, sentadinha, mas eu não vou conseguir. Vai comigo, é rápido, é rápido. Lucas 1. Eu preciso que você veja. Lucas 1.
sois muitos empreendido, por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Preste atenção nos detalhes. Pareceu-me também a mim conveniente de escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente, eu queria ter sua atenção, de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Você tem coragem de citar comigo o verso 4? Respeitando as vírgulas, respirando para ficar agradável. Para que conheças interpretação de texto comum, para que você tenha certeza das coisas que você já tem informação. O que se interpreta aqui? Esse homem chamado Teófilo. E quem é Teófilo? Provavelmente um homem romano, já que o nome Teófilo é um nome romano. Provavelmente um homem importante em Roma. Olha para mim. Por quê? Porque Lucas, um historiador de primeira grandeza, chama Teófilo de excelentíssimo. Lucas não é o tipo de bajulador barato. Lucas é um homem que usa bem o emprego das palavras. Quando ele diz excelentíssimo, há uma razão. Alguém diz que Teófilo era um procurador romano, e Lucas escreve para provar a Teófilo e Roma que Jesus não era um inimigo declarado de Roma, que ele veio para salvar inclusive romanos. Eu preciso da sua atenção. O Teófilo já tem algumas informações. Ô, gente, eu vou fazer uma pergunta. Se a metade responder direito, eu vou ficar tão satisfeito. Nossa, eu vou ficar muito feliz. Para que Lucas escreve para Teófilo? Você leu? Ele fala assim: você tem informação, mas eu quero que você tenha. Você já tem informações, mas eu quero que você tenha certeza das coisas que você ouviu. É por isso que Lucas, olha para cá, é o escritor mais detalhista do Novo Testamento. Pastor Silvio, Lucas é o escritor que mais dá endereço. Vocês estão aí, gente? Vejam, ateus, céticos, atestam a capacidade singular que Lucas tem de notificar a história. Ele dá endereço. Ele diz: nesse tempo, fulano governava a Judéia. É como se ele dissesse: como eu quero que você tenha certeza, Teófilo, eu vou te dar nomes, eu vou te dar endereço. Teófilo, eu quero que você saiba que o pessoal que foi curado por Jesus, o pessoal que andou com Jesus, ainda está vivo. E se você tiver dúvida do que eu estou te falando, é só procurar o endereço que eles vão te falar. Ô, gente. Aí Atos capítulo 1, você leu, mas eu vou citar de novo. Ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. O primeiro tratado seria o quê? Fala. Eu fiz o primeiro livro, ó Teófilo. É o quê, gente? É o Evangelho. Ele diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Aí o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Os primeiros versos do capítulo 1, ele vai resumir o Evangelho. Ele é como um professor de aplicado, né, Lucão? Ele é como um professor aplicado de escola bíblica, que quando a lição é sequencial, ele diz: turma, eu vou gastar 5, 10 minutos para recapitulá-los. É o que ele vai fazer. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que os primeiros versículos do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos é uma recapitulação. Tudo que você encontra aí no capítulo 1, os primeiros versos, de forma micro, é outra pergunta que vale 1 milhão, e eu vou ver se você está ouvindo mesmo. Tudo que você encontra aqui de forma micro, você vai achar macro aonde?
no Evangelho. Então ele começa assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. E qual era o conteúdo do tratado? Ele diz: acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Estão aí, gente? Eu vou explicar. Se você trouxesse o Lucão aqui e dissesse assim: Lucas, defina o Evangelho, ele diria: o Evangelho é aquilo que Jesus não só começou a fazer, mas a ensinar. O Evangelho é o seu ensino, é a sua obra, é a sua vida, é a sua morte, é a sua ressurreição. Isto é o Evangelho. Agora eu gosto quando ele diz assim: começou. Por que começou é importante? Porque ele, Teófilo, continua vivo, portanto ele continua operando. Aí é uma recapitulação. Aí ele continua: Teófilo, eu te contei que ele morreu. Lucas escreve para que Teófilo tenha o quê? Então ele não se contenta em dizer que Jesus morreu e ressuscitou. Não. Quem quer dar certeza, é ou não é? Não diz isso vagamente, não. Ele diz assim: Teófilo, depois de ter padecido, isto é, morreu, ele se apresentou vivo. O objetivo é certeza. Então não basta dizer que ele ressuscitou, ele diz: ele se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Ô, gente, não me tenha como boçal, como ignorante, como bitolado, como religioso, mas eu creio tanto na Bíblia. Senhoras e senhores, se Jesus tivesse aparecido depois da sua morte a uma pessoa, e essa pessoa tivesse selado o seu testemunho com a sua vida, ainda assim eu acreditaria. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar: ele não apareceu uma vez. Gente, esse não é o meu assunto, mas eu não dou conta. Ele não apareceu uma vez. Lucas diz assim: ele se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Vamos ver se você está prestando atenção, hein? Essas provas estão onde? Está no Evangelho. No século XIX, houve a busca pelo Jesus histórico. O homem do século XIX, entrando na chamada modernidade, se achava inteligente demais. Eles diziam: o cristianismo precisa passar por uma reconfiguração. O místico, o sobrenatural, o transcendental precisa ser removido. Nós precisamos reinterpretar a Bíblia, tirar dela o elemento mitológico e arrancar dela, extrair dela o melhor: caridade. Na verdade, Jesus não ressuscitou. Não. Os teólogos liberais diziam: Jesus não ressuscitou. Na verdade, Jesus ressuscitou no coração dos discípulos. Olha que coisa bonitinha. A ressurreição não foi literal. E aí vários tratados. Sabe o que é um tratado, senhoria? É um passoco desse tamanho. Vários tratados foram escritos para desmistificar a ressurreição. Você sabe o que tiveram a coragem de escrever? Gente, eu não estou falando de boçais, eu estou falando de intelectuais do século XIX e início do século XX. Olha para cá. Na verdade, gente, olha para cá. Eu estou falando de tratado, pastor Júlio. Não é Marco Júnior escrevendo, é um intelectual que escreve para explicar a ressurreição fora do sobrenatural. Sabe o que tiveram a coragem de escrever? Jesus tinha um irmão gêmeo. Jesus tinha um irmão gêmeo que morreu no lugar e depois ele apareceu. Outro cético disse: que loucura é essa, irmão gêmeo? Não, na verdade o que houve foi que Judas ficou com a cara de Jesus, foi crucificado no lugar dele. Aí dá vontade de cantar Sabor de Mel, dá ou não dá? Foi crucificado no lugar dele e Jesus se safou. Agora, a pior é que diz que na verdade, gente, e essa é a com mais aceitação,
não queria dizer isso aqui, né? Eu preciso dizer. Na verdade, os discípulos sofreram uma alucinação. Essa é a mais forte. Eles sofreram uma alucinação. O trauma de perder Jesus foi tão terrível que eles acharam que viram. Eu não sou lá, perdão, viu, Daniel? Eu não sou lá aquele fãzão da psicologia moderna. Aquele fãzão, não sou. Mas a psicologia diz que a alucinação coletiva não existe. Se tem, perdão pelo exemplo, os pastores. Se tem 10 indivíduos usando entorpecentes, é impossível que os 10 tenham a mesma alucinação. Um vai ver a fada do dente, outro vai ver um gnomo, outro vai ver o Papai Noel, mas eles não terão a mesma alucinação. Olha para cá, Jesus não apareceu a uma pessoa, ele atravessou as paredes e ele disse: paz seja convosco. Esse não é o meu assunto, eu não vim falar de ressurreição aqui hoje não. Mas se eu quero as provas, muitas infalíveis, eu tenho que ir aonde? No Evangelho, se não me engano é no 24. Essa alucinação comeu com eles. Só esse glória a Deus Michuruco. A alucinação não come. Ele disse: me dá aqui esse peixe, que eu vou devorar isso. Aí tem gente que olha para esse texto assim: pastor, nós vamos comer no céu. Olha para você ver, crente é tão passar fome que o bicho quer saber se vai comer no céu. Eu peço licença aos teólogos para dizer que é provável que sim, só pelo prazer. Você já pensou, irmã? 100 quilos, sem culpa. Vamos dar glória a Deus? Eu não estou afirmando. Você não vai falar para o pastor Júnior que o pastor veio aqui e falou que nós vamos comer. Eu não afirmei isso. Eu disse que existe a possibilidade. Esta alucinação comeu com eles, foi tocada por eles. E eu te daria a maior prova de que Jesus Cristo está vivo. Quando ele chegou lá, o Espírito desceu, ele foi enviado. O Espírito chegou, porque ele está lá, ele está vivo. Aí Lucas, ele vai remontar a última reunião. Hein, gente? Quem concorda comigo que essa é uma reunião importante? Vamos pensar. Por que é uma reunião importante? Jesus treinou essa galera pelo menos 2 anos e meio, 3 anos. Hein, gente? E eles eram uma equipe de sucesso, sim ou não? Aqui era o quê? Você não está me ouvindo pregar, não? Que era nada? Era. Você já ouviu falar nos Trapalhões? Não é da sua época, né? 2000. Eu vou perguntar de novo. Você já ouviu falar nos Trapalhões? Jesus, ao invés de escolher 12 homens de elite, ele escolhe 11 trapalhões e um traíra. Vocês estão aí, gente? Vocês estão aí, pessoal? Foram um fracasso total. Eles fracassaram. Tem hora que a gente não entende, porque Jesus orou uma noite inteira antes de escolhê-los. Se não fosse Jesus, eu diria: orou direito. Não tem? A menina começa a namorar: estou namorando. Aí o pastor conhece a peça: você orou, minha irmã? Ela diz: eu orei. E o pastor: mas orou mesmo? Dá vontade de perguntar: orou a quem? A Jeová? Aleluia. Aleluia. Eles fracassaram na via dolorosa, eles fracassaram na crucificação, eles fracassaram no Getsemane, eles fracassaram o tempo inteiro. Se fosse eu, após a ressurreição, eu teria mandado todo mundo embora. Eu vou escolher outro pessoal. Mas Jesus não dispensa ninguém.
O que Satanás não sabia, irmãos, olha para cá. Jesus escolheu esse pessoal para espalhar a mensagem, para espalhar a cura, para espalhar a vacina. Não, gente, essa não é a parte de ficar empolgado, não. Essa parte é ruim. E para espalhar a vacina, olha para cá, para espalhar a vacina, ele não podia errar na escolha. Se ele erra na escolha, o evangelho não chega ao Brasil. Se ele erra na escolha, nós estaríamos nas trevas do paganismo. Quando o inferno viu a equipe que ele escolheu, Satanás deve ter dito: daqui 100 anos ninguém saberá sobre a cruz de Cristo. Mas o que Satanás esqueceu-se é que Deus não erra. Aleluia. Ouça isso, se há uma almadipa aqui esta manhã, é porque Jesus não errou. O que Satanás não sabia é que Jesus tinha uma arma secreta o tempo inteiro. Gente, acorda, eu sei que domingo de manhã é mais devagar, mas vou dizer de novo. Jesus tinha uma arma secreta. É por isso que na cena remontada por Lucas, é a última cena. Jesus já vai embora. A prova está no verso 9. Ele vai embora. Sabe o que o texto diz, rapaz? Deixa eu aqui. O texto diz assim: e quando dizia isso, olha para mim, aqui, ó. E quando dizia isso, isto é, ele ainda estava falando o que eu vou falar agora, e ele começa a ser assunto aos céus. O corpo glorificado é bom, né, gente? Você come, não engorda, atravessa a parede, voa. Você que já brincou de Superman, eu não sei. Olha para cá. Quando dizia isto, olha para cá, ele começa a subir. E o que ele diz? Ele diz o seguinte, eu gosto tanto de Lucas, hein, Samuel? Lucas diz assim: e determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, irmãos, aqui não tem desperdício de palavra. Determinou não é sugestão, determinou é ordem. Ele diz: Pedro, não há outra alternativa, vá a Jerusalém e espere lá. Que o outro virá. Descerá sobre vocês o poder do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu estou caminhando para o fim, eu prometi que não vou demorar. Quais são as marcas da igreja pentecostal? Gente, eu vou falar coisas aqui que é provável que depois que eu terminar, eu não vou conseguir nem vender livro. Você vai dizer: eu não vou comprar esse livro. Mas eu vou dizer assim mesmo. Quais são as marcas da igreja pentecostal? Está pronto? Número 1: obediência. Matthew Henry, um puritano, publicado pela CPAD. Olha para cá. Matthew Henry diz que ir a Jerusalém é voltar ao lugar da dor, do trauma, do medo, olha para mim, da insegurança, o lugar do opróbrio de Cristo. Mas Jesus diz: voltem, vão para Jerusalém. Ele cala a barra. Você vai querer voltar para o lugar que foi humilhado? Quer não. A gente se me tira daqui, meu Deus. Hein? Me tira daqui. Eu quero sair do cantinho do castigo. Eu quero sair do meio dos meus opositores. Mas Jesus disse: vão para Jerusalém. A primeira marca da igreja pentecostal é a obediência. A obediência à palavra. Eu não tenho medo de dizer o que eu vou dizer agora, não. Segura aí na cadeira, porque vai vir. Alguém questiona: onde está o mover do Espírito Santo? Onde estão os dons espirituais? Eu te conto onde eles estão. Eles estão na vida santificada que a igreja moderna abandonou. Tem hora que eu fico assim: como é que uma igreja pode mudar tanto em tão pouco tempo? Como é que aquilo que era causa de disciplina, exclusão, passa de largo?
a nossa roupa ficou mais curta. A nossa roupa ficou mais colada. Olha para cá. Nós nos tornamos mais vaidosos. O problema é que nós admiramos a geração passada e o poder que ela tinha, mas nós não imitamos. Mas eu trago uma palavra esta manhã: Deus levantará uma geração santificada. A gente, eu não consigo entender. 90% dos meus amigos em redes sociais são crentes. E tem hora que eu tenho que fazer uma limpa. Eles vêm cá, meu amor, vamos fazer uma limpa aqui. As academias estão lotadas. Todo mundo cuidando do templo do Espírito Santo. Aí a bonitona coloca uma calça leg, que eu não sei se é roupa de crente usar. Irmão, como é que as irmãs do ciclo de oração, as irmãs do coque, foram substituídas por essas gatinhas de leg? Meu Deus, será que ele tem coragem de dizer isso aqui? Eu tenho! Eu sei que o glória a Deus fica entalado, mas se quer poder, tem que obedecer. O Espírito Santo é chamado de Espírito Santo não é à toa. É o Espírito Santo porque é Ele que santifica a igreja, porque é Ele que limpa a igreja. Aí tira a foto assim. Tira a foto assim e coloca assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só a vergonha que está em falta. Por que tira foto assim? Você é deficiente? Se a igreja moderna quiser poder, ela precisa voltar a obedecer. O que era pecado ontem continua sendo pecado hoje. Número 2, eu vou mudar o tópico aqui para você não ficar muito chateado e eu vender meus livros. Segunda marca da igreja pentecostal. Então aí, gente. Unidade. Eu vou dizer de novo. Segunda marca da igreja pentecostal: unidade. Vocês estão aí? A unidade, ela antecede o Pentecostes. Está escrito: estavam todos reunidos no mesmo lugar. E unidade, queridos pastores, Rodrigo, meu amigão, unidade não é só estar aqui no mesmo ambiente. Unidade é estar no mesmo propósito. Eu vou dizer de novo: a unidade antecede o Pentecostes. Gente, eu amo essa cidade. Você pode amar Ipatinga, o Vale do Aço, tanto quanto eu, mais do que eu, duvido. Há uma promessa de Deus para essa terra. Há uma promessa de Deus para essa juventude, eu sei. Mas sem unidade o poder não virá. Algumas igrejas, o Espírito Santo não pode operar porque elas estão divididas em facções. Algumas são divididas em facções familiares. Uma família tem 20 membros, a outra tem 30. E elas ficam lutando, e o pobre do pastor no meio, para ver quem é que manda mais, manipula mais. O Espírito Santo não opera. Número 2. Os grupos que ornamentam a Assembleia de Deus não são gangues. Porque hoje está assim: é culto de quem? É culto dos jovens. Ah, então eu não vou não. A irmã do ciclo de culto assim: folga. É culto do ciclo de oração. A moçada não quer ir. Não, vocês entenderam errado. É o culto na direção do ciclo de oração, na direção dos jovens. Porque não tem culto para jovem, culto para velho. Não tem. O culto é para Deus. Lá na mananachai, irebala klabahai, oriamane klai. Aleluia, aleluia. Eu vou mudar a minha fala. Olha para cá. Nós somos uma só igreja. Você congrega num lugar diferente, mas nós somos membros do mesmo corpo, ligados à mesma videira verdadeira que é Cristo. Eu preciso correr. Terceira marca da igreja pentecostal. Terceira marca: oração. Ô, gente, eu tento não ser um pregador assim muito picante,
Mas eu não consigo. I'm sorry, eu não consigo. Eu não dou conta. Porque tem menino que canta assim: até que o Senhor venha, eu vou clamar. E ele não ora 10 minutos por dia. O Tozer, que eu já citei, eu peço perdão por citá-lo a terceira vez, ele diz que a gente não, o crente não costuma contar mentira, mas de vez em quando ele canta. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Mas no culto de oração, o pastor não vê lá. Você vai para o culto de oração, sobra a cabecinha branca, coque. Mas cadê a moçada? Terceira marca da igreja genuinamente pentecostal: oração. Aleluia. Você sabe quanto tempo eles oraram? Hein, gente? 10 dias. Eu vou te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você ficou 10 dias orando por um mesmo propósito? Não estou falando orar para namorar, não é isso não. Ah, Deus manda, Senhor. Ah, se eu tropeçar em alguém nessa maneira, isso não. Olha para cá, eles passaram 10 dias, não é orando por prosperidade, não é orando por dinheiro. Eles passaram 10 dias dizendo: manda o poder, manda o poder, manda o poder, manda o poder. 90% dos meus finais de semana eu estou viajando para pregar. A maioria deles são congressos jovens, talvez por identificação. De vez em quando o coordenador ou o pastor liga e diz assim: e nós cremos que Jesus ainda batiza. Quando eu estou muito irritado, eu respondo. Eu digo: uai, pastor, eu também. Diga-se de passagem, eu sou, inclusive. Tem que ver se os seus meninos aí crêem. Porque o coitado do pregador hoje, ele tem que mostrar serviço. Aí ele vê bola de fogo, ele vê nuvem de fogo. Aí olha para cá, olha para mim. Ele é calabachai. De vez em quando aparece uma mãe, diz assim: ô pastor, ora pro Juninho. Eu queria tanto que o Juninho fosse batizado com o Espírito Santo. Aí eu olho pro Juninho, coitado. O Juninho fede a Todd. O Juninho fede a Quick. O Juninho tem os dedos calejados de tanto jogar Free Fire. O Juninho é craque no FIFA. Mas o bicho nunca leu a Bíblia toda. Ah, pastor, mas jogar FIFA é pecado? É! A namorada de alguém deu um glória a Deus lá atrás. Jogar FIFA é pecado? É claro que é. Se você joga mais FIFA do que ora, do que serve, do que busca, do que adora. Laracalabahai. Eu vou te dar a receita. Se você é pentecostal, fez 1 hora de gol lá, dobra o joelho 1h30 e ora. Aí eu olho pro Juninho. Eu digo assim: meu Deus, para que Jesus vai batizar um matador no Free Fire com o Espírito Santo? Olha para cá. Jesus não está interessado em batizar caçador de Pokémon. Jesus está interessado em batizar pescador de almas. Olha para cá, jovem, porque agora o recado vai para você. A igreja não está aqui para divertir você. A igreja não está aqui para entreter você. Igreja não é parque, igreja não é boate. Igreja é casa de oração. Quantos querem o fogo do Espírito Santo? Levante as suas mãos e adore. Eu vou dizer um negócio aqui, os pastores, por favor. Eu preciso da ajuda de vocês. Esse aqui, eu não lembro o nome, mas pregador afiado. Lembro de ouvi-lo na Unipreg. Pastor, eu não sei se o senhor vai concordar comigo,
Mas o poder do Espírito Santo é tão especial. Eles passaram 10 dias orando. Mas o poder do Espírito Santo é tão especial que se fosse 10 anos, ainda valeria a pena. O senhor concorda, pastor? Vocês entenderam ou não? Eles passaram 10 dias para receber o poder. Mas se fosse 10 anos, eu vou exagerar, pastor. Depois o senhor vai me chamar para conversar. Pastor, se fosse 100 anos, ainda valeria a pena. Por quê? Porque aquilo que o método humano, eu não estou pregando contra métodos não. Aquilo que a organização humana não faz em 1000 anos, o poder do Espírito Santo faz numa semana. Declamana chandelai. Aleluia, 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 aleluia. A terceira marca da igreja pentecostal é a oração. Assim, pergunta de levinho, não espera a resposta. Só para um. Você ora? Senhorita, Milady, por favor. Você ora? Pergunta, tu ora? Uma vez um diácono da igreja, olha para mim, fez um medo terrível num rapaz chamado Evan Roberts. Já ouviu falar esse nome? Não? Um diácono fez um medo terrível num rapaz chamado Evan Roberts. Ele disse, garoto, ele disse, pastor, garoto, ele tinha 14 anos, não falte nenhum culto. Ele disse para o menino, sério, não falte nenhum culto, nenhuma oração, porque pode ser que no dia em que você faltar, o Espírito Santo seja derramado. Mas o menino voltou para casa e ficou apavorado. Uai, eu não posso perder nenhum culto. Pode ser o dia que eu faltar, o avivamento venha. É por isso que ele passou dos 14 até os 27 anos sem perder uma reunião de oração. Eu preciso te contar que aos 27 anos o Espírito de Deus veio sobre o país de Gales. E em meses 100.000 almas foram salvas para a glória de Deus. Eu estou caminhando para o fim. A quarta marca da igreja pentecostal é o amor à doutrina. Ai, essa parte eu vou amar. Que delicioso. Eu não acredito nesse pessoal que pula, sapateia, roda, pega fogo, mas não frequenta a escola bíblica dominical. Você pode quebrar essa cadeira aí. Se você não ama a palavra, você não é cheio do Espírito. Sobre a igreja primitiva está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Gente, foi Calvino quem disse que o Espírito e a palavra não pode ser desassociado. O Espírito trabalha pela palavra. Jesus disse: Ele vos fará lembrar de tudo que eu ensinei. É Ele que traz a palavra, é Ele que aplica a palavra, é Ele que torna a palavra realidade em nós. A igreja genuinamente pentecostal, ela é bíblica. É por isso que eu vou aproveitar para dizer o que não é pentecostalismo. Vocês estão prontos? Olha para cá. Eu vou dizer o que não é pentecostalismo. Número 1: pentecostalismo não é pregação barulhenta, cheia de frase de efeito e de manipulação. Se você passa na peneira, não há uma grama de conteúdo bíblico, nem uma grama. Porque prega assim, não, porque eu não sei como é, parece que o cara passa o dia inteiro treinando, como é que vai rimar? Porque a semente é pequena, mas ela morre, sobe, ela cresce. Porque quem não suporta como é que é aquela? Essa é clássica. Porque quem não suporta o processo não viverá o propósito. E o crente fica assim: meu Deus! Alguns não entendem nada. Diz, é tão incrível que eu não entendi nada. Glória a Deus! Eu vou falar aqui aos pastores com respeito. Pastores como o Erle Clay, nosso pastor, que são homens habilidosos na palavra. Nós não podemos deixar a pregação pentecostal descambar para teatro, espetáculo, manipulação, overdose emocional. Você quer ver pregação pentecostal clássica? Olhe para Bernard Johnson. Você vai achar no YouTube ele pregando aqui. Pentecostalismo clássico. Elias Torral, Bíblia. Você sabe o que ele quer dizer? Você sabe o que ele quer falar? Agora tem gente que está assim, está tão tremendo
tremendo que não vai ter nem pregação hoje. Que Espírito Santo é esse que inspirou a palavra e não permite que a palavra seja pregada? Nós amamos e queremos a palavra. Eu ainda não comecei. Em segundo lugar, pentecostalismo não é sexta-feira forte. Algumas igrejas pentecostais, eu digo, gente, eu tenho coragem de dizer, e algumas assembleias de Deus estão se tornando igrejas neo-pentecostais. Sexta-feira forte não é pentecostalismo. Água benta gospel consagrada, rosa ungida. Olha para cá, adivinhe, vai estar aqui semana que vem um cara que revela CPF. Isso não é profeta, isso é adivinho. Se não for charlatão, bandido que usa rede social, que investiga a vida dos outros, está com demônio. Isso não é o Espírito Santo. Olha para cá, você quer um culto de libertação poderoso? O culto de libertação mais poderoso é o culto de ensino, é o culto de doutrina, é o culto da palavra. Porque tem muita gente chamando de diabo, de demônio, aquilo que é caráter, aquilo que é comportamento. E esse diabo vai sair na palavra. Mas em quinto lugar, uma igreja pentecostal é cheia de poder. Essa parte eu vou amar dizer. Eu digo não, a igreja genuinamente pentecostal é cheia de poder. Irmãos, o que está acontecendo com as igrejas? Olha para cá, os cultos estão frios. De vez em quando eu vou pregar em algumas igrejas que eu digo assim, meu Deus, o Senhor está aqui? É um desânimo. A menina consegue cantar. Irmão, olha a letra desse hino. Distante de ti, Senhor. Ela consegue cantar assim. Distante de ti eu tô. Homens mortos, igrejas mortas. Mas a igreja do Deus vivo precisa de poder. Gente, eu preciso ser sincero. Eu tenho o maior respeito pelos nossos irmãos reformados. Eu tenho. Uma vez um irmão disse assim: Marco Júnior, ore pelo meu filho. Nossa, pôs a mão na cabeça assim, pastor Eric. Ore pelo meu filho, ore por ele. Meu filho está precisando muito de ajuda. Eu disse, desviou, deve estar usando alguma coisa. Eu disse, o que foi, meu irmão, para me te ajudar a orar? Então, ele está virando calvinista. Eu disse, quem aqui já leu Heróis da Fé? Quem aqui já leu Heróis da Fé? Você sabe quantos calvinistas tem lá? Calvinismo não é só predestinação. Preste atenção para não dizer que eu falei coisa que eu não disse. Você sabe quem é que está lá? George Whitefield, calvinista. Charles Spurgeon, calvinista. Matthew Wayne, calvinista. Não está no Heróis da Fé, mas é publicado pela CPAD. É irmão, vai para o mesmo céu que tu. E você crê em predestinação, pastor? Não. Você crê que a expiação é limitada? Não. E Patinga me conhece. Se essa fosse a minha convicção, eu diria aqui sem medo de errar. Se há poder suficiente no sangue de Cristo para a salvação de todos, por que não oferecê-lo a todos? Se Jesus te manda amar até os seus inimigos, por que é que Ele vai limitar o alcance da sua graça? Mas esse não é o meu assunto hoje. Qual é o principal embate entre a teologia reformada e a teologia pentecostal? Os dons. Os nossos irmãos reformados, eu
eu vou citar nome, mas está na minha conta. Hernandes Dias Lopes. De vez em quando eu desconfio que é um pentecostal enrustido. Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, todos reformados cessacionistas. Isto é, eles acreditam que os dons cessaram. Isso quer dizer que um reformado não acredita em milagres? É isso? É nada. Eles acreditam em milagres, eles oram por cura, mas eles não acreditam na continuidade do dom. John MacArthur, falecido essa semana, é um dos grandes expoentes do cessacionismo. Ele escreveu um livro que eu li de capa a capa, Fogo Estranho, onde ele denuncia abertamente o movimento pentecostal. Gente, se eu disser que eu não tenho livro de John MacArthur e fui abençoado por alguns deles, eu estarei mentindo. Eu sou extremamente honesto. Mas quando eu li Fogo Estranho de John MacArthur, eu vi que havia ali profunda ignorância do que é o pentecostalismo real. Vocês estão aí, gente? Para eles, esse negócio de língua estranha é loucura. Eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo e a conversão são a mesma coisa. Quando o crente é convertido, ele é batizado com o Espírito Santo. Mas nós, baseados na palavra, diferenciamos o batismo do Espírito. Qual é o batismo do Espírito? Assim que você é convertido, o Espírito Santo pega você e batiza você no corpo de Cristo. Mas depois há o batismo com o Espírito. Se eu contar para você que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, você fica feliz? E é por isso que nós chamamos de pentecostais. Vocês estão aí? Se eu disser para você que o Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa, você fica satisfeito? E o que fala da Páscoa? A Páscoa fala da libertação, a Páscoa fala do Cordeiro, a Páscoa fala do sangue, a Páscoa fala do perdão. Olha para cá, depois que você passa pela Páscoa, você é lavado pelo sangue, você é remido no sangue, você é justificado no sangue, você é convidado a passar pelo Pentecostes e ser cheio do Espírito. Eu já vou devolver a palavra, mas eu vou te contar por que eu sou pentecostal. E aí eu devolvo. Por que você é pentecostal? Porque Jesus disse assim: recebereis a virtude do Espírito Santo. Olha para cá. E ser-me-eis testemunhas. Por que eu sou pentecostal? Porque a missão da igreja é a maior das missões. Pastor Júlio, quando Deus tem negócios na terra, Ele não manda uma mensagem à Casa Branca, Ele não manda uma mensagem ao Planalto. Quando Deus tem algo para fazer na terra, Ele manda uma mensagem à sua igreja, aos seus obreiros, aos pastores, aos profetas. E por que você é pentecostal? Porque a missão da igreja ainda não acabou. Enquanto a igreja estiver aqui na terra militante, haverá poder para capacitá-la. Número 2, por que você é pentecostal? Porque os obreiros, eu te falei dos 11 trapalhões e o traíra, ou não? Segundo, porque os obreiros continuam frágeis. Gente, tem hora que eu digo assim: Deus, por que o Senhor me escolheu? Eu sou estranho. Por que o Senhor me escolheu? Eu não conheci meu pai, mãe viciada, você conhece. Por que o Senhor me escolheu? Ele disse: porque eu coloco tesouros em vasos de barro. Eu no seu lugar ficaria revoltado com Deus essa manhã. Você tem que sair daqui hoje revoltado. Você tem que dizer: como é que pode um cara estranho daquele, sem pai, sem mãe, se tornar um instrumento de Deus? Eu sou filho de pai crente, eu nasci na igreja. Se revolte. Gente, 90% dos pregadores de Belo Horizonte, está gravando, né? Ah, já era. 90% dos pregadores de Belo Horizonte, sabe de onde eles vêm? Alto Vera Cruz, Morro das Pedras, Sovaco da Cobra,
Pedreira Prado Lopes, Planalto. Deus diz assim: eu coloco tesouros em vasos de barro. Eu uso gente como você para que saibam que sou eu quem faço. Eu estou terminando. Qual é a terceira razão porque eu sou pentecostal? Porque os homens continuam mortos. Eu não entendi. Não tem aquela cena de Ezequiel no Vale de Ossos Secos? E se eu te contasse, eu vou falar só para vocês. E se eu te contasse que o Ezequiel ali é você? O Ezequiel lá é tu. E diferente de Ezequiel, nós não passamos pelo vale. Nós vivemos no meio dos ossos. Nós trabalhamos com eles. Nós estudamos com eles. Eles estão por toda parte. E ouçam, e nesse vale, ou você é osso, ou você é profeta. E qual é o problema? O problema é que eles estão espalhados, desarticulados, sequíssimos, totalmente mortos. O problema é que eles não podem ouvir. E aí não adianta fazer balada gospel, boate gospel, não adianta escurecer a luz, colocar luz luminosa, fumaça. Eles não voltarão à vida. A única coisa que pode ressuscitá-los é a palavra e o Espírito. Quarto lugar e último, por que é que eu sou pentecostal? Porque o Espírito se manifesta. Eu vou dizer de novo: o Espírito de Deus se manifesta. Ô, gente, eu queria tanto que você, 2 minutos, eu queria tanto que você prestasse atenção nessa parte. É só 2 minutos. Os nossos irmãos reformados, olha para mim, eles têm 2 pedras no sapato desse tamanho. Aí atrás, quem ouviu? Vocês aí atrás. Eu disse que os nossos irmãos reformados têm uma pedra ou 2 pedras desse tamanho no sapato. A primeira, um homem chamado Jonathan Edwards. Aqui a batata fica mais quente. Se eu disser para você que no Diário de um Pioneiro, olha para cá, no Diário de um Pioneiro, de Gunavinho, tem um relato de gente flutuando. Você acredita? Hein, irmão? Você acredita? Gunavinho, cara, o pioneiro da Assembleia de Deus. No diário dele tem gente flutuando no culto. Não eram só os doentes que eram curados, não eram só os cegos que enxergavam. Algumas vezes o corpo vencia a gravidade. Aí eu não creio nisso. Então quando a trombeta tocar, você vai ficar. Porque quando a trombeta soar, eu vencerei a gravidade. Yoranamamashi. Eu estou começando a sentir um poder, uma graça tão grande. Agora, se eu disser para um reformado que Gunaving flutuou, levitou, ele vai dizer: não creio. Mas e se eu disser para eles, pastor Júlio, se eu disser para eles que Jonathan Edwards, queria tanto ter sua atenção. Você sabe como é que Edwards é chamado? O teólogo do avivamento. E por quê? Primeiro, porque ele viveu 2 avivamentos na sua igreja, na sua região. Eles não ouviram. Porque a pessoa não pode ouvir que teve 2 avivamentos numa época só e... tá. Não é assim. Vocês estão aí, gente? O senhor aqui, o senhor. Ele viveu 2 avivamentos na igreja dele. Não, irmão. Você entende que geralmente Deus manda um avivamento por geração e olhe lá. Se eu disser para você que Tozer morreu orando por um avivamento, que Martin Lloyd Jones, que David Wilkerson, Leonardo Ravenhill, todos eles morreram orando por um avivamento e não receberam. O Edwards viveu 2. Por isso ele é chamado de teólogo do avivamento. Segunda razão, ele documentou o avivamento. Você gosta de ler?
Tem 2 livros dele extraordinários. O primeiro é A Surpreendente Obra de Deus. Sabe o que ele faz? Edwards não se contentava quando alguém caía movido pelo Espírito ou chorava. Ele não negava a manifestação do corpo, mas ele queria mais. Então quando alguém dizia que estava sob efeito do avivamento, ele ia na casa, batia na porta e ele entrevistava. Como é que você era? Como é que você está? Na Surpreendente Obra de Deus tem o relato de uma menina de 6 anos. Gente, é impressionante aquilo, é de partir o coração. Ela estava cheia do Espírito, de verdade. Segundo livro, A Verdadeira Obra do Espírito. Agora você vai ficar de cabelo em pé. O Edwards diz assim, ele diz assim: tem gente que chora e cai, hein, gente? Tem gente que chora e cai, mas não muda. Bom te ver aí, brother. Tem gente que chora e cai, mas não muda. Mas ele diz assim, mas eu conheço uma mulher que caiu e mudou. Ele estava falando da mulher dele. Ele diz assim, olha para cá. Quem documenta isso é Martyn Lloyd-Jones. Está publicado pela Carisma, Os Dons e o Batismo com o Espírito Santo. Olha para cá. Edwards diz que certa vez, gente, olha para cá, vê se você morre ou corre. Certa vez, enquanto a sua esposa orava, olha para cá, ela foi transportada de um cômodo para outro, sem tocar no chão. Como eu queria ter sua atenção. Vocês não ouviram, gente? Ela foi transportada de um lugar para outro. De Gunnar Wing podem falar, mas de Jonathan, irmão, Jonathan Edwards não é um boçal. Jonathan Edwards não é um emocionado como eu. Jonathan Edwards figura entre os filósofos mais brilhantes da história da América. Jonathan Edwards é um pilar da América pré-colonial. Era um filósofo. Com 12 anos ele escreveu um tratado sobre aranhas voadoras. O que você fazia com 12 anos? O cara era intelectual. Mas algumas vezes ele gostava de orar nos bosques, andando a cavalo. Algumas vezes ele era tomado de um gozo tão grande que ele chorava por horas. Vocês estão aí, gente? Segunda pedra no sapato dos nossos irmãos reformados, Martyn Lloyd-Jones. Por favor, por favor. A fé reformada só atravessou do século 20 para o século 21. Aqui, ó, do século 20 para o século 21, por causa do Martyn Lloyd-Jones. Vocês entendem? A fé reformada morria na Europa e no mundo. Só tem um Hernandes, só tem um Augustus, só tem um Paulo Júnior, porque teve um Martyn Lloyd-Jones. Hein? E quando ele estava para morrer, olha para cá, quando ele estava para morrer, ele deu um manuscrito do livro Dons e Batismo com o Espírito Santo. Ele disse: após a minha morte, publiquem essa obra. Oh, gente. Sabe o que ele diz lá num livro de mais de 300 páginas? Ele diz: primeiro, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência. Número 2, as línguas espirituais são para a nossa geração. Sexto e último, por que é que eu sou pentecostal? Porque eu fui cheio do Espírito. Quantos pentecostais eu tenho aqui essa manhã? Eu vou dizer de novo, eu fui cheio do Espírito. Pastor Júlio, me converti com 6. Quando eu fiz 7, o pastor disse assim: a partir de hoje você vai alinhar os bancos da igreja. O pastor não é gente boa que nem o senhor, não. Não, o pastor era brabo. O bicho era brabo. Brabo. E ele era tão criterioso, olha pra cá, que ele mesmo descia. Eu chegava todo dia, 18 horas da tarde, ele mesmo descia para conferir se os bancos estavam alinhados. E eu morria de medo dele. Na minha mente infantil, eu orava até pelo anjo do alinhamento, porque tinha dia que o bicho, o irmão, ele fazia até assim. Eu disse: não é possível. Quando eu fiz 8, ele disse: o irmão será promovido. Eu disse: pastor, alinha aí bem. Então, pastor, ele disse: você vai lavar o banheiro da casa de Deus.
Eu falei, eu, pastor? O senhor me acha digno de lavar o banheiro da casa de Deus? A gente não tinha banheiro em casa não. Banheiro para mim é a coisa mais luxuosa do mundo. O senhor vai me deixar lavar o banheiro da casa de Deus? Ele disse, o irmão agora vai lavar o banheiro da casa de Deus. Aí comecei a lavar o banheiro. Aí um dia ele disse assim, domingo que vem nós vamos orar por batismo com o Espírito Santo. Chamei minha gangue, o mais velho tinha 15. Eu disse, nós vamos jejuar e orar a semana inteira. É a nossa vez. Aleluia. No dia, pá, todo mundo foi batizado, de menos eu. Aí eu falei, não, eu organizei o pessoal, arrumei a caravana e eu não fui. Eu senti o fogo, eu senti o calor, mas eu tive medo e a língua não saiu. Fiquei chateado. Mas 3 dias depois, eu estava lavando o banheiro. Meu pastor era brabo, mas pregava como ninguém. Eu ficava assim, gente, de onde é que ele tira essas coisas? Ele deve ter uma outra Bíblia, deve ser o hebraico, deve ser o original. E naquele dia, enquanto eu lavava, ele dizendo, glória a Deus. Que palavra. Ele é brabo, mas é cheio. Ele é brabo, mas a palavra é boa. Eu fui dando glória a Deus. Esqueceram de me avisar que dar glória a Deus é perigoso. Quando assustou, eu estava chorando. Quando assustou, o fogo desceu, um balde voou para um lado, puxa para o outro. O pastor disse assim, corre lá que o menino caiu. Não era não, era o Espírito Santo sendo derramado. Quando eu tinha 8 anos, uma irmã do ciclo de oração disse assim, aqui tem uma criança que você vai ser um pregador do Evangelho. O Brasil te espera e você vai atravessar as fronteiras. Eu disse, não pode ser eu. Naquela época minha mãe usava crack e tomava diazepam. Você sabe o que é crack com diazepam? Ela chegava na igreja possessa, drogada, xingava o pastor, batia nas obreiras, quebrava os bancos. E meu apelido era filho da dona doida. Eu usava a roupa do serviço social da igreja. Você acredita que uma vez um menino disse assim, tem um buraco nesse lugar na tua calça? Eu disse, não tem não. Ele disse, tem sim, pode olhar que essa calça já foi minha, tá aí o buraco. Bem bacana. Mas ela disse, aqui tem uma criança que Deus vai te fazer um pregador da palavra. Eu disse, não pode ser eu. Meu guarda-roupa é uma caixa de papelão. Minha mãe é doida, meus irmãos vendem droga, ele nunca vai me querer. Mas ela foi falando e um calor foi subindo no meu peito. Quando eu assustei, eu estava com as mãos levantadas. Ela soltou uma rajada de língua estranha que queimou na minha alma e disse, é você. Com 9 anos eu fiz minha primeira pregação. Foi horrível. Com 9 anos eu fiz minha primeira pregação. Foi horrível. Quando eu assumi o púlpito e olhei aquele tanto de gente, 7 pessoas. Gente, eu orei. Não era falta de Deus não. Naquela época eu orava. Eu orei, jejuei. Olha pra cá, orei, jejuei. Escrevi 2 folhas frente e verso. Eu falei assim, vai faltar tempo. Mas quando eu olhei para aquele tanto de gente, eu travei. E eu comecei a chorar desesperadamente. Mas deu certo. Os irmãos acharam que eu estava sendo renovado. Gente, foi um poder. Mas quando eles se acalmaram, eu tive que pregar. Aí eu engatei a 5ª e preguei feito Galvão Bueno. Aquilo que eu achei que ia precisar de 2 horas, eu falei com 15 minutos. A pior parte vem agora. Eu fiquei tão trêmulo. Vocês não vão acreditar. Por favor, não escutem isso, por favor. Eles estão ouvindo. Quando acabou, eu joguei o microfone no colo do pastor. E eu disse assim, tchau. Você não ouviu. Eu fui embora da igreja. Eu não esperei o culto acabar. Eu corri e fui para casa. E no meio do caminho, a irmã que tinha me entregado a profecia chamava Dulce. Eu disse, aquela velha me enganou. Aquela velha me enganou. Por que eu passei por aquilo? Para que eu entendesse que quem faz não é o homem, é o Espírito. Você está muito perto. Quando eu fiz 12 anos, foi um presbítero lá em casa, presbítero Maquilani. Ele bateu lá e ele disse assim, irmã Maria, o seu neto tem o dom da palavra.
a senhora precisa deixar ele viajar para fazer a sua primeira viagem. Aí ela disse assim: oi, irmão, mas ele não tem terno. Tem terno não. Eu não podia ir para cá sem terno. Eu era comedor oficial de fubá suado. Eu ia arrumar dinheiro para comprar terno aonde? Tinha não. Eu lembro da minha avó dizendo assim: ele não pode ir, ele não tem roupa. Gente, eu chorei a tarde toda. Para mim era a mesma coisa de Boston. Como é que chama aquele com... aquele mais difícil de falar? Vocês querem entender? Oi? Não, aqui é com M. Mas quem? Mas é esse. Para mim era a mesma coisa de Boston, Londres. Mas o nome do lugar mesmo era Itambacuri. Aqui antes de Teoflotone. Gente, eu chorei a tarde toda. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Quando deu 6 horas da tarde, um padre que trabalhava no alto da favela, numa missão, apareceu lá. Ele chamava Aristides, tinha um sotaque meio italiano. Ele bateu lá, não sabia de nada o padre, mas ele chamou meu avô, saudosa memória, Sr. João. E ele disse assim: Sr. João, eu vim trazer um presente para o seu neto. Eu vim trazer esse paletó para ele, não é o terno, porque terno é o blazer, a camisa e a calça. Eu vim trazer o paletó. Gente, aquilo era uma saia para mim. Ele era igual o carro, tinha primeiro, segundo e terceiro dono. Eu era o terceiro, tem data nele. Ele é de 1982. Se não me engano, doutor Hélio de não sei das quantas. Ele era um saião. Quantas vezes eu perdi os 10 reais da passagem, porque enfiava no bolso? Não é que eu ganhei, gastou de tanto usar, não, eu ganhei rasgado. Aí às vezes eu colocava a passagem lá, perdia, tinha que ir embora a pé. Meu avô pegou aquilo e me chamou. Ele disse: Marquinhos, o padre mandou te trazer. Eu disse: vá, eu vou para Itambacuri, me aguarda. A gente coloquei aquilo na sacola do Mineirão, um supermercado que tinha lá, e fui para Itambacuri. Eu preguei quase 5 dias com ele. Ele quase andou sozinho. Mas eu ganhei mais de 30 almas para a glória de Deus. E eu vim pregar com ele esta manhã, para que você saiba que Deus cumpre a sua palavra. Senhor, onde houver um coração aberto, uma mão levantada te dando glória, eu te peço, coloca fogo na palma dessas mãos agora. Vamos, menino, abre a sua boca. O Espírito Santo vai colocar fogo nas suas mãos. Eu não estou ouvindo lá atrás, abre a boca. Eu te desafio a soltar um glória a Deus na cara da frieza agora, solta. Vamos, uma dipa, abre a boca. Meu coração quer tua presença. Meu coração quer te adorar. Ser propício a nós e vem neste lugar. Ser propício a nós e vem neste lugar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo,
houver uma mão levantada, coloque fogo na palma dessas mãos agora. Você crê que tem fogo na sua mão? Fique de pé no seu lugar. Pegue na mão de quem está à sua esquerda, à sua direita agora. Agora, Espírito de Deus, rege um coral de línguas estranhas neste lugar. Agora, vai menina, abre a boca. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Receba agora. O Espírito de Deus está regendo um coral de línguas estranhas neste lugar. Vamos, jovem, abre a sua boca. Lá na candeleba. Nessa hora já tem alguém bebendo. Nesta hora já tem alguém se prostituindo. Nesta hora tem gente voltando da balada. Mas o diabo olha para aqui dentro e vê uma geração dando glória. Quem crê que isso acontece, diga aleluia. O anjo do Senhor já vai agir. Deus fala com o seu povo a toda hora. Eu já sinto que Ele quer falar aqui. Se tem um jovem, uma moça, um rapaz que está dizendo: eu quero ser cheio
para testemunhar a esta geração. Saia do seu lugar e venha à frente. Eu vou orar para que o Espírito Santo unja você esta manhã. Há 10 anos atrás, eu estava aqui na Umadipa, ouvindo Josué Brandão e Jander Magalhães pregar, lá na Calabarraia. E o pastor Jander disse: venha ao altar. E eu vim. Pastor, está cheio aí. Se você sair do seu lugar, ele já vai contemplar você. A presença do Senhor aqui é forte. Quem é que pode duvidar deste poder? Eu vejo tantas bênçãos que já nem aguento. Alacai. Jesus está neste lugar, eu posso ver. Quem quer vitória se prepare e receba. Olha o anjo quarto. Emai Erenekela Irama Imahai. Receba agora o poder e a unção. Quem crê que isso acontece, diga aleluia. O anjo do Senhor já vai agir. Deus fala com o seu povo toda hora. E eu já sinto que Ele quer falar. Quem crê que isso acontece, receba o dom da palavra agora. Receba o dom da palavra agora. Pastores, levantem-se. Profetas, deixa passar, deixa passar. Vamos, Umadipa. O congresso já vai acabar. Falta pouco, é só mais um dia. Mas ainda dá tempo de receber. Ainda dá. Longe do Senhor andava no caminho de horror, e por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na
perdição, nem minha alma, nem minha alma desejava a eterna salvação. As vozes. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Eu preciso que você escute. Olhe pra cá. Já cansado do pecado, eu fui aos pés do Salvador, e ali vamos tirar tudo. Oh, porque Jesus me ama. Oh, porque Jesus Me ama. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aonde está você essa manhã? Não se mova daqui, eu preciso da sua intercessão. Aonde está você essa manhã que não tem certeza da salvação da sua alma? Aonde está você que está afastado, mas hoje deseja se reconciliar? Eu não estou perguntando se seu pai é crente, eu não estou perguntando se seu pai é o pastor. A pergunta hoje é: você é salvo? A porta da graça está aberta agora. Eu não estou perguntando se você é do conjunto, eu estou perguntando: você tem certeza que o seu nome está escrito lá? Está escrito que aquele que confessar com os lábios, ele o confessará diante do Pai. Se você esta manhã confessar Jesus diante de todas essas pessoas, com seus lábios e o seu coração, naquele grande dia, Cristo te confessará diante do Pai. Você que hoje deseja entregar o controle da sua vida a Jesus, se reconciliar, a partir de hoje, a partir dessa Almadipa, Deus não será o Deus dos seus pais apenas, Deus será o seu Deus. Onde está você? Aqui pertinho. Tem que ter coragem. Mas eu estou com a camisa, o que é que vão pensar de mim? O importante é que o seu nome esteja escrito no livro da vida. O Espírito Santo me faz sentir alguns corações que queimam. Você ainda está à beira do caminho, mas hoje é o dia de se encontrar com o Senhor Jesus. Aonde você estiver, lá atrás, aqui na frente, saia de onde você estiver. Eu estou esperando você aqui. O meu horário deve ter passado, né? Ixi. Eu quero propor um desafio. Você não vai constranger ninguém. Se o Espírito Santo não trouxer, não adianta vir. Mas eu cansei de ouvir gente dizendo o seguinte: eu tinha um fardo, eu queria ir, meu coração queimava, mas eu senti um peso. Você vai fazer o trabalho do evangelista aqui dentro, aqui uma mão. Você vai perguntar para essa pessoa: você quer que eu te acompanhe até lá? Será que hoje não é o seu dia? Faça isso. Faça isso. Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã
pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ao findar o labor desta vida, pode vir, vem, traga, Lucas. Quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Eu não estou vendo você convidar, eu ainda sinto corações que queimam por Jesus. Eu ainda sinto esses corações. Meu amigo, hoje tu tens a escolha do morte e do morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Eu sei, pastor Wesley Grey, ninguém mais digno, ninguém mais digno do que aqueles que vão cuidar para orar por essas vidas tão preciosas. Perdão pelo horário, obrigado. Aleluia. Vamos orar por eles aqui, irmãos. Depois os irmãos vão direcionar aqui a lateral para preencher a fichinha, para a gente fazer o acompanhamento dessas pessoas. Senhor meu Deus, nós oramos neste momento, Senhor. Nós agradecemos a Ti. Obrigado pela vida de cada um, Senhor, que confessa ao Senhor publicamente nesta manhã, Senhor. Uma manhã de renovação, uma manhã de confronto, uma manhã onde o Senhor falou conosco de uma maneira muito especial. Deus, sustente cada um deles em Teus caminhos, Senhor. Que as mãos fortes do Senhor possam sustentá-los. Nós oramos neste momento, Senhor. Perdoa, Senhor. Escreva o nome no livro da vida, Senhor, e o Senhor possa sustentá-los nesta jornada. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A igreja pode glorificar o nome do Senhor. Amém. Jesus batizou com o Espírito Santo nesta manhã. Jesus salvou também aqui nesta manhã.